Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, vencendo essa pandemia com muita oração, muitos estudos. Dando continuidade aí ao módulo 8º sobre o Concílio Vaticano II e a Igreja, nós temos aí a importância que foi a atuação das comunidades eclesiais de base. Ela surgiu no contexto da teologia da libertação. Então a inserção dessas comunidades se dá no mesmo movimento de renovação da Igreja pós-conciliar no continente latino-americano. E são tidas como um fenômeno da igreja lá próprio da igreja latino-americana. Lembrando a vocês que tanto a teologia da libertação como essas comunidades eclesiais tiveram seu modelo aí importado por vários países da África e da própria Ásia, países de terceiro mundo. Essas comunidades eclesiais de base elas surgem exatamente no meio do povo pobre. Então a maior expressão das comunidades eclesiais de base se dá aqui na Igreja do Brasil. Não só por conta de seu lugar de origem, que foi aqui que elas surgiram, mas também por terem maior acolhida por parte do povo. Então o povo aqui no Brasil teve uma maior acolhida em relação às comunidades eclesiais de base do que o que se observa no restante dos países da América Latina. Então as comunidades eclesiais de base hoje estão em linha de desaparecimento. Assim como avança no seio da igreja, um tipo de religiosidade, prática religiosa totalmente intimista, muito pautada pela emoção, fica pouco espaço para as comunidades eclesiais de base, que se dá principalmente ali através do uso da razão, ou seja, através da reflexão profunda da Bíblia, da Palavra de Deus, no contexto de hoje. Então há uma tendência assim, à medida que avança o pentecostalismo, o neopentecostalismo dentro da própria Igreja Católica, a tendência é a teologia da libertação arrefecer, ou seja, refrear, e com ela também as comunidades eclesiais de base. Mas não significa que as comunidades eclesiais de base tenham desaparecido. Ainda tem paróquias aqui no Brasil que as comunidades eclesiais se mostram uma forte atuação. Então a importância das comunidades eclesiais de base, elas são tributárias de muitas influências e iniciativas pastorais por parte do povo, antes, durante e depois da realização do Concílio Vaticano II. E elas foram ali regadas, ganharam um dinamismo muito maior pelo Concílio Vaticano II, depois em Medellín e Puebla. Lembrando que Medellín e Puebla são duas conferências em que está muito presente a teologia da libertação e consequentemente também as comunidades de base junto com as suas reflexões e reivindicações em nível pastoral. Então o processo de surgimento das comunidades eclesiais de base, então nós temos aí a sua gênese aí devida ao fermento, considerado como fermento para o seu surgimento, a ação católica. Os catequistas populares da Barra do Piraí, que tem esse momento importante aí também, a atuação desses catequistas. A MEB, nas escolas radiofônicas, ou seja, no movimento de Natal, na renovação paroquial do Mundo Melhor. E não se pode duvidar de que foi justamente naquele ambiente e dentro daquele caldo de cultura que germinou a comunidade eclesial brasileira, vai dizer Dom Luiz Fernandes. Ou seja, em nível aí, da atuação dos catequistas na Barra do Piraí, começa ali a germinar as comunidades eclesiais de base. Lembrando vocês que o MEB é um movimento de educação de base que foi fundado em conjunto com a própria CNBB e que tinha ali por objetivo conscientizar as pessoas do momento político em que a igreja vivia no Brasil. O significado das comunidades eclesiais de base para a igreja mostra-se como uma nova modalidade de ser igreja, de organizar a pastoral da igreja em comunidades menores, em células, estabelecimento, e que foi de circunstancial importância para o estabelecimento de laços comunitários e organização em torno de um só objetivo. E as comunidades eclesiais de base forçaram a igreja a renovar-se por dentro e desde baixo, ou seja, não acima da hierarquia, mas a partir do povo, partindo das camadas populares. Então essa inovação da igreja
desde dentro e desde baixo. Quando fala desde dentro, no sentido daqui, da América Latina, especificamente daqui do Brasil, e não de Roma, a partir de Roma. E de baixo, a partir das bases. É um movimento que nasce bem ao estilo do catolicismo popular, ou seja, praticamente força a igreja oficial, né, a essas mudanças no seu interno, exatamente a partir das camadas populares. Então o povo já não é mais considerado massa. Esse povo é uma cabeça pensante, né? Esse povo tem consciência crítica. Então o povo já não é mais massa, mas é uma comunidade organizada e que tem força junto à igreja, junto à hierarquia da igreja. Então é igreja e é considerada povo de Deus. Então as comunidades eclesiais de base se tornam agentes de transformação social, bem como da própria igreja. E aqui eu quero observar vocês essa questão, mais uma vez, o porquê que as comunidades eclesiais de base estão num momento de esfriamento dentro da igreja. É interessante, porque surge, em contrapartida da teologia da libertação, as próprias comunidades eclesiais de base, a renovação carismática, que tem um movimento totalmente contrário ao da teologia da libertação, no sentido de atuação no âmbito da igreja. A teologia da libertação, assim como as comunidades eclesiais de base, visa transformar a sociedade para então transformar o indivíduo. Ou seja, o indivíduo pobre é pobre por quê? Porque existem ricos que estão cada vez mais ricos à custa desses pobres. Há uma assimetria muito grande, uma assimetria social muito grande dentro da sociedade, a qual a própria teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base tentam conscientizar o povo, né, de promover a mudança social para, enfim, mudar a associação dos pobres, dos oprimidos, dos injustiçados. A renovação carismática, o movimento é totalmente contrário. Ao invés de mudar a sociedade, eles visam o quê? Mudar o indivíduo, mudar a pessoa, para depois mudar a sociedade. Só que o que a gente tem visto é que para não mudar a pessoa, transformar a pessoa, mas essa pessoa fica muito na questão espiritual, né? Não assume um compromisso com a vida cotidiana e não muda a sociedade, por consequência. Então, cabe aqui essa observação em relação à questão da renovação carismática. Não no seu todo, claro, é evidente que tem pessoas dentro da renovação carismática que têm uma visão crítica bastante acentuada, né? Mas a maioria das pessoas dentro da renovação carismática, principalmente no momento que nós estamos a viver, não caminha nessa direção. De um lado, nós temos a teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, que busca, né, pela via da própria libertação, o próprio termo já diz isso, né, libertar o povo oprimido, né, promovendo mudanças sociais em nível da sociedade. A renovação carismática busca a mudança da pessoa. Só que essa mudança ela acontece na subjetividade, mas ela não se expressa de forma objetiva, no sentido de transformar a sociedade para melhor. Pode até mudar a pessoa para melhor, pode até levar a pessoa a um processo de conversão, mas esse processo de conversão não alcança, né, um vínculo aí entre a fé e a vida cotidiana, a vida prática das pessoas. Então, as comunidades eclesiais de base elas vão representar dentro da igreja uma igreja com um rosto popular, ou seja, vai fazer com que a igreja católica tenha um rosto popular. E há um novo jeito de ser igreja, que se dá pela expressão de amor preferencial da igreja pelo povo simples, ou seja, pelos pobres. Então nela se expressa, valoriza e purifica a sua religiosidade e se lhe oferece a possibilidade concreta de participação na tarefa eclesial e no compromisso de transformar o mundo. Então as comunidades eclesiais de base elas se dão com essa proposta, transformação da sociedade, purificar a sua própria religiosidade. Purificar de quê? Principalmente das questões mágicas, né, que próprias ali do catolicismo, né, que lembrando a vocês que são pessoas simples que entram para essas comunidades eclesiais de base, mas vai exatamente purificar a sua religiosidade da presença de elementos mágicos, de elementos supersticiosos, né, e daquele tipo de consciência ingênua em que as pessoas perguntam: por que você é pobre? Eu sou pobre porque Deus quis assim. Por que seu filho morreu? Às vezes a criança morreu de inanição, morreu ali subnutrida, por falta de alimento, vai dizer: não, porque Deus quis levar, porque Deus quis assim. Então, a comunidade eclesial de base visa purificar seus membros desse tipo de religiosidade fantasiosa, desse tipo de religiosidade mágica, e uma religiosidade profundamente alienante, né, em vista exatamente a acordar essas pessoas para essa realidade
nua e crua que se apresenta, né, e que se dá através de uma conscientização crítica. Então, nós temos aí um espírito de comunhão e de valorização do leigo dentro dessas comunidades eclesiais de base, né, lembrando que esse leigo é profundamente pobre e humilde, economicamente desfavorecido e politicamente excluído. E há uma polarização entre o modelo de igreja que contrasta com o modelo anterior, elitista e verticalista, próprio ali das elites, né? Então, da cultura erudita, por exemplo, do catolicismo oficial romano, e essa igreja que emerge com força total do meio popular, né? E que a igreja católica não tem como controlar esse avanço dessa igreja aí, se dá através das comunidades eclesiais de base. Até porque surge como uma forma bem própria da igreja desse continente, né, significando exatamente a recepção do Concílio Vaticano II aqui na América Latina. Então as comunidades eclesiais de base representam uma comunidade de fé, que lugar de profunda vivência da espiritualidade que brota da Bíblia, lembrando ali de profunda reflexão da Bíblia. Então, à luz do Evangelho, se trata de um povo que reflete sobre a realidade e busca formas originais de exprimir sua fé na palavra de Deus, bem como pô-la em prática. Então, nenhum organismo dentro da igreja melhor expressou o encontro da fé com a cultura do que as comunidades eclesiais de base, ou seja, o encontro da fé com a vida cotidiana. E se promove uma análise crítica através do método ver, julgar e agir. E que olha a realidade, julga com os olhos da fé, à luz da Bíblia, procura caminhos e saídas. Então, só para mostrar para vocês, né, eu tenho aqui que eu considero uma relíquia, na minha biblioteca, um livro escrito pelo padre Jorge Boran, que ele é das Paulinas, né? O senso crítico e o método ver, julgar e agir para pequenos grupos de base. Tá aí. Esse livro eu tenho até hoje na minha biblioteca, né? Eu fiz uma capa plástica para ele, para conservá-lo, e eu considero uma relíquia, porque isso aqui é o que a gente tinha na época das comunidades eclesiais de base, da qual eu fiz parte lá na Ceilândia, né? Que era a nossa cartilha, e a gente fazia as nossas reflexões bíblicas através desse livro. Então a popularização da Bíblia se dá através das comunidades eclesiais de base, tendo esse método de julgar e agir como um manual de orientação da Bíblia, da vida do pobre. Então a expressão crítica da fé cristã. As pessoas se reúnem para fazer a leitura da Bíblia, para refletir, tirar lições para a vida, comparar com a sua própria vida cotidiana, aquilo que está escrito na Bíblia, partilhar seus problemas e dificuldades e participar da missa ou outra celebração. No meu tempo de comunidade eclesial de base havia assim, uma interação tão grande, um envolvimento tão grande com a SEB, que eu custava chegar ao fim de semana, né, o sábado, que era o dia que a gente se reunia na parte da tarde. Às vezes a gente se reunia por 3, 4 horas seguidas, não víamos o tempo passar. Elas representam a revolução eclesial para a igreja do Brasil e da América Latina. Então, para muitos, as SEBs alimentaram uma grande esperança para a igreja e para a sociedade, com a sua proposta de vivência cristã comprometida com a realidade. Coisa que hoje, infelizmente, mais do que nunca vale aí o lamento do Papa Paulo VI na Evangelho Nuntiandi, sobre a ruptura entre o Evangelho e a cultura, ou seja, o Evangelho já não encontra, já não diz aquilo que deveria dizer para as pessoas na sua vida cotidiana, na sua vida prática. As pessoas são profundamente religiosas no fim de semana, mas durante a semana são pessoas completamente descompromissadas com a fé. Então, infelizmente, hoje mais do que nunca seria interessante, exatamente a continuidade dessas comunidades eclesiais de base no seio da igreja. Então, para os outros, ela foi apenas uma onda da época, ou seja, uma onda passageira, que merecia os cuidados de um olhar atento porque poderia fazer consequências imprevisíveis, principalmente acusados de comunistas, assim como aqueles que hoje têm uma posição como a que eu tenho, são chamados de comunistas. Então ainda outros, para outros, é vista como um câncer, uma célula doente e perigosa,
e que transpirava odores revolucionários. Então, as comunidades eclesiais de base foram objeto de ataques por setores do governo, da sociedade civil e dos conservadores da igreja. Então, não sem razão, hoje, as comunidades eclesiais de base praticamente estão deixando de existir. Ou seja, as comunidades eclesiais de base deixam de existir e com ela a possibilidade de uma igreja profundamente engajada, com a cultura, ou seja, uma fé que se expressa de forma cultural. A teologia da libertação, ela deve seu surgimento, ou seja, ela vai surgir na esteira do espírito renovador que tomou conta da igreja latino-americana e brasileira após o concílio, no final da década de 1960 e início da década de 1970. Teve como impulso, ali um anseio pela crítica e pela revisão da teologia tradicional, e a necessidade, em vista da necessidade de formular uma teologia prática e da reflexão nascida na própria prática. Ou seja, nós tínhamos uma teologia europeia importada de países de primeiro mundo e que era empurrada goela abaixo aqui na América Latina, países de terceiro mundo. Teologia essa que dizia a realidade, que expressava a realidade de países que estavam completamente fora da nossa realidade. Ou seja, a realidade dos países europeus é completamente diferente da que nós temos aqui na América Latina. Então era preciso de uma teologia não só contextual, ou seja, contextualizada com a nossa realidade, mas uma teologia que tomasse um rosto próprio da igreja aqui na América Latina. Então não só da contextualização do Evangelho, mas de ter uma teologia própria desse continente. E o objetivo era tornar-se transformadora ou libertadora. Desde o início, a teologia da libertação, ela tem como lema a transformação da realidade para transformar a realidade do indivíduo. Indivíduo esse, pode-se dizer, a maioria pobres, e pobres dentre os pobres. E o contexto eclesial no qual surge a teologia da libertação? No calor do Concílio Vaticano II e da Conferência de Medellín. Lembrando que em Medellín já não teve tanta força assim da teologia da libertação, mas já se faz valer ali nessa força, que depois seria redobrada ou triplicada ali em Puebla. Então o contexto político de ditaduras, da Guerra Fria, do capitalismo neoliberal, de uma ideologia socialista marxista e da teoria da dependência econômica. Que teoria da dependência econômica é essa? Países de terceiro mundo, que são consideradas nações objeto, que são dependentes de países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, que são consideradas nações sujeito. Então essa dependência econômica ela persiste até hoje, embora nosso país seja tão grande, tenha uma riqueza tão imensa como é a nossa, somos países dependentes da economia externa. E o contexto social é de extrema pobreza, de exclusão e novas formas de dominação, e que são produzidas pelo subdesenvolvimento econômico. E que se alastra por toda a América Latina. A riqueza está na mão de poucos, e de poucos que ficam ricos, ou seja, de ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres. Isso cria uma assimetria social muito grande que nós vimos nos dias de hoje, principalmente nesse período da pandemia. Os ricos vão ser tratados nos grandes hospitais, nos hospitais que têm nomes, enquanto os pobres morrem sem qualquer assistência de hospital. A maioria das pessoas que estão morrendo são pessoas pobres, que não têm um mínimo de condições, às vezes nem sequer de se dirigir ao hospital mais próximo para se tratar. Isso se tivesse vaga. Então, infelizmente, o que acontece nesse momento é isso. Os ricos, em sua maioria, vão sobreviver à Covid. Um ou outro vai morrer. Mas a maioria vão sobreviver. Mas maciçamente morrem os pobres. E continua descaradamente essa assimetria social que se observa na nossa sociedade nos dias de hoje. E o sistema econômico é injusto, porque produz uma larga faixa de pobres, de marginalizados e excluídos, em que vale ali quem mais produz. Quem produz são os grandes empresários, então esses são valorizados.
né? Os pobres não contam. E se são assalariados, são oprimidos por receber salários injustos, né? E não tem qualquer valor. Ou seja, um pobre, ao mesmo tempo que ele produz, ele se torna consumidor também daquilo que produz. Então a pobreza se observa não no sentido da ausência de bens materiais, mas no sentido da desumanização, em que o próprio produtor de um determinado produto, a própria pessoa que produz um determinado produto, se torna um potencial consumidor desse mesmo produto. E por preços exorbitantes até, que às vezes passam a eternidade para pagar. Então o ponto principal que nós temos da teologia da libertação é a opção preferencial pelos pobres e excluídos. Opção essa que não adianta taxar a teologia da libertação, porque é marxista, essa coisa e tudo. Lembrando a vocês, Jesus Cristo também fez essa opção preferencial pelos pobres e é nela que a teologia da libertação, e é em Jesus Cristo que a teologia da libertação se espelha. Então pode até se acusar os teólogos da libertação de ter se demandado pelo lado do marxismo e tudo, né? Ter se descurado assim de apresentar um Cristo da fé e dar uma ênfase maior no Jesus histórico. Isso até pode ser acusado, mas acusar a teologia da libertação de ser comunista pela opção pelos pobres e excluídos, isso é um erro teológico muito grande, porque essa opção pelos pobres e excluídos, quem a fez foi Jesus Cristo. Então aqui na América Latina, a igreja latino-americana nada mais faz do que encampar essa ideia que é originária de Jesus Cristo. E é um momento aí, né, da defesa da vida, do povo empobrecido, explorado e condenado a morrer. Então a teologia da libertação ela vai atuar nessa linha, né, em favor dos pobres, de uma sociedade no combate profético, né, das injustiças cometidas na nossa sociedade capitalista, né, de uma cultura do consumo e que explora profundamente as pessoas, os menos favorecidos. Então o ponto principal da teologia da libertação é essa opção preferencial pelos pobres e excluídos. A defesa da vida do povo empobrecido, explorado e condenado a morrer. Então esse é o ponto principal, é o ponto de destaque da teologia da libertação. Vai dizer que na raiz da teologia da libertação se encontra a aguda percepção da miséria a que estão submetidas as grandes maiorias do nosso continente. Há uma divisão profunda entre ricos e pobres, que é tanto mais dolorosa quanto sabemos que uns e outros professam a mesma fé. E pior de tudo é isso, porque a tendência das pessoas ricas é não se solidarizar-se com os pobres. Claro, é evidente que nós temos pessoas que são profundamente solidárias. E aqui não se discute a questão da riqueza. A riqueza não é uma maldição. Deus não vai julgar as pessoas pelos bens materiais que tem, mas pela pessoa se tornar escrava desses bens materiais, ao ponto de idolatrar o dinheiro, de idolatrar a riqueza e não prestar o culto que é devido a Deus. Então é substituir Deus pela riqueza, substituir Deus, né, pelo dinheiro. Ou seja, ao invés de prestar culto a Deus, presta culto ao Deus Mamon, Deus da riqueza. Então o Leonard Boff vai dizer que a primeira reação daquele que se orienta pela fé cristã é de indignação ética face à pobreza generalizada. Então não agrada a Deus. Em nome da caridade, da fé verdadeira, do reconhecimento do próprio Cristo na pessoa do pobre, devemos fazer alguma coisa. E esse é o mote da teologia da libertação. As tensões da teologia da libertação com a igreja, lembrando a vocês, essas tensões são devidas exatamente ao agir do Papa João Paulo II, que depois vai se recrudescer também com Bento XVI, ou seja, foram dois papas conservadores dentro da igreja. Então nós temos a causa das tensões, a opção pelos pobres, a reflexão crítica da realidade e o uso de categorias marxistas, o diálogo com as ciências sociais, entre outras causas. Então nós temos aí a opção pelos pobres, reflexão crítica da realidade, uso de categorias marxistas. Então a ala conservadora da igreja vai mostrar uma forte oposição por meio de críticas e anátemas.
e criaram verdadeiros quartéis de combate e agências de informação para vigiar os teólogos católicos. Teólogos como Leonard Boff, Gustavo Gutierrez, né, são os alvos principais. O Gustavo Gutierrez principalmente, que foi que primeiro publicou um livro considerado a obra-prima, né, documento base da teologia da libertação, com o termo Teologia da Libertação. Não é Vaticano II. Em nível de Vaticano, ou seja, da igreja ali de Roma, o confronto vai mudar de tom, vai abrir uma grande crise entre a Santa Sé e a igreja na América Latina e no Brasil. Porque essa igreja, embora tenha dentro dela elementos que são conservadores, ela é nesse período aí ela é profundamente progressista. Então a Congregação para a Doutrina da Fé vai investigar, advertir, censurar, punir e impor silêncio e até mesmo condenar vários teólogos. Dentre eles tem Leonard Boff, um teólogo que eu conheço. Então o Vaticano ele vai ter esse confronto direto com a teologia da libertação, através da atuação da Congregação para a Doutrina da Fé. E em 1984, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé vai publicar a instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação, com a finalidade de chamar a atenção para os perigos e desvios prejudiciais à fé e à vida cristã. Esse documento é da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, de 1984. O que vai acontecer? Vai haver ali sanções em relação a alguns teólogos, mas em nenhum momento vocês não vão encontrar na literatura, nos documentos produzidos, ou seja, nos documentos do magistério, alguma condenação direta à própria teologia da libertação. Mesmo o Papa João Paulo II sendo contrário aos teólogos da libertação, o próprio Ratzinger, não vai haver, não existe nenhum documento que condena a teologia da libertação. Inclusive eu tenho um artigo publicado, né, que a teologia da libertação é uma maldição? Ou seja, é maldita a teologia da libertação? Né, que é uma pergunta provocativa, né, que eu faço no meu artigo. E ali mostra claramente que em nenhum momento, em nenhum lugar, em nenhum documento da igreja houve uma condenação direta à teologia da libertação. A não ser, claro e evidente, alguns teólogos que foram acusados assim de se enveredar pelo marxismo, né, e se descurar do Cristo da fé. Então esses houve sanções, mas a própria teologia da libertação ela não foi condenada pelo magistério da igreja. O itinerário do declínio da teologia da libertação. Esse declínio começa pela eleição de Papa João Paulo II, em que a teologia da libertação tornou-se alvo de ataques do Conselho Episcopal Latino-Americano e também de Roma. Então, no governo do Papa João Paulo II vai acontecer essa perseguição à teologia da libertação. Em 1977, a Comissão Teológica Internacional do Vaticano divulga a declaração contrária às versões reducionistas da teologia da libertação. E Roma pressiona alguns bispos progressistas para não comparecer ao segundo Congresso Ecumênico Internacional de Teologia, realizado em São Paulo em fevereiro de 1980. E vai haver um ataque decisivo que começa em 1982 no Brasil, com a publicação de diversos trabalhos criticando Leonard Boff, que vinham sendo investigados desde a década de 1970 pelo Vaticano. E se desvia acusado de se desviar da ortodoxia católica. E em 1984, o Leonard Boff é chamado a Roma e é condenado formalmente em maio de 1985, impondo-lhe um silêncio por tempo não determinado. O motivo da condenação de Leonard Boff, todos sabem, né, é a sua obra Igreja, Carisma e Poder. E hoje, como é costume das pessoas que não têm aquele espírito de abertura, que são ultraconservadores e tudo, né, de achar que tudo é farinha de um mesmo saco, coloca toda a obra de Leonard Boff como sendo condenada. Não, repito a vocês, a única obra dele que foi condenada é Igreja, Carisma e Poder, que ele vai falar, né, sobre a igreja, discorrer ali da igreja como uma instituição de poder.
A tensão entre a Sé Romana e a Igreja do Brasil, ela se intensifica nas décadas de 1970 e 1980, que corresponde aos tempos áureos da teologia da libertação. Então, as relações entre a Igreja do Brasil e a Santa Sé constituíram um jogo complexo de forças convergentes e divergentes, que caminhava do estímulo e do apoio à contenção e à intervenção em relação à teologia da libertação. Então, é um período marcado por fortes tensões e impasses no sentido de conter a articulação da CNBB em nível nacional e internacional com a CELAM e com as conferências episcopais de outros países. O ano de 1980 torna-se o divisor de águas que inaugura toda uma década de relacionamento. Então, percebe-se aqui que a Igreja faz o caminho inverso ao do Estado militar. O regime militar está em declínio e os militares estão articulando a redemocratização do país. Havia passado o tempo da linha dura, ou seja, os tempos de chumbo. Na Igreja vai acontecer o contrário. É no início da década de 1980 que se estabelece uma linha dura dentro da Igreja, pois ela volta ao conservadorismo, recrudescendo em torno de si, num eclesiocentrismo muito grande, e põe em crise a própria Igreja popular. Ou seja, entenda-se que por Igreja popular, as comunidades eclesiais de base juntam a ela a teologia da libertação, que é uma teologia profundamente popular. Os polos de tensões entre Roma e a CNBB criaram perplexidades, embaraços e amarguras até dentro da Igreja. Então, a teologia da libertação vai se encontrar ali numa situação particular, vai se concentrar numa situação particular, o caso de Leonard Boff, e pressões contra o projeto da coleção Teologia da Libertação, que era uma coleção de publicação latino-americana de repercussão e vendagem desses exemplares em nível internacional, inclusive com tradução em várias línguas. E vai haver uma pressão no sentido de descontinuidade dessa coleção da Teologia da Libertação. Em termos de liturgia, vai acontecer a aprovação do diretório para missas com grupos populares da CNBB em 1977 e que a Congregação do Culto Divino reivindicou para si o direito de aprovação, ou seja, com a alegação de uma liturgia de tipo popular que era muito perigosa para a fé cristã. Então, esse diretório respondia a uma real necessidade da Igreja no Brasil, ao direcionamento ali de ações pastorais em favor dos pobres, dos excluídos da sociedade, dos injustiçados, dos oprimidos. E que 70% das celebrações dominicais eram realizadas por leigos, ou seja, sem a presença dos sacerdotes. Lembrando vocês que sempre a Igreja teve essa carência, mas no meio pobre cabia aos próprios leigos fazer as suas celebrações. E isso era constituído como um perigo para dentro da Igreja. E a Congregação do Culto Divino, para o Culto Divino, exigiu que o diretório fosse retirado e não mais usado. E o diretório respondia, uma real necessidade da Igreja no Brasil, mostrando claramente que a CNBB esteve ao lado das comunidades eclesiais de base. E a CNBB passa a ter problemas com a Sé Romana em relação à questão indígena e também à missa dos quilombos. Lembrando a vocês que nesse período aí também, Dom Pedro Casaldáliga, ele compôs a Missa da Terra dos Homens Sem Mares, ou seja, uma missa indígena que é muito bonita, e que eu tenho essa missa gravada num disco de vinil aqui em casa, que é algo assim maravilhoso dessa época. E a formação presbiterial também vai se tornar um campo mais delicado nas relações da Igreja do Brasil com a Sé Romana, devido à formação dos seminaristas nesse período aí, que os seminários, principalmente aqueles que estavam nas mãos de bispos progressistas, primavam por essa formação bem progressista também dos seminaristas. Então esse foi um caso típico, esse polo de tensões entre Roma e a CNBB, um caso típico aqui do Brasil, qual prevaleceu a arbitrariedade romana. Contudo, em que ela não prevaleceu, ou seja, em que a arbitrariedade romana não prevaleceu aqui na América Latina em termos de igreja. Então a realidade pós-conciliar. Aconteceu que muitos padres abandonaram o sacerdócio, pulverizou-se o modelo antigo de padre,
e o modelo novo ainda não estava definido. E de igual modo não se sabia qual seria a formação mais adequada, se a conservadora e se essa formação progressista. Então a consequência dessa situação se deu, por consequência dessa situação se deu o fechamento de vários seminários no Brasil. Então, muitos seminários que estavam ali nas mãos de bispos de linha de atuação da teologia da libertação foram fechados pela Serra Unida. Algumas linhas dessa tendência da formação sacerdotal. Então, a ideia conciliar uma igreja inserida no mundo afetou a formação dos sacerdotes, e fazendo surgir várias tendências. E passa-se a pensar em uma formação sacerdotal mais inserida no mundo e voltada para a pastoral da igreja. Algumas dessas linhas dessas tendências. Não separação entre a formação sacerdotal e a dos demais agentes da pastoral. Ou seja, uma formação teológica em que ali os seminaristas estão envolvidos com pessoas leigas. Isso é muito importante, porque exatamente é um momento de consolidação ali da vocação do próprio sacerdote. Você imagina um seminarista que passa anos e anos fechado ali dentro do seminário, você tem contato externo com as pessoas e de repente, quando se torna sacerdote, em contato com as pessoas leigas, acaba muitas vezes deixando o próprio sacerdócio. Então, um momento ali de convivência com os leigos é uma forma que tem também de solidificar ou não a sua vocação sacerdotal. E a formação diferenciada dos cursos voltados para realidades mais específicas para os presbíteros e agentes de pastoral. Ou seja, não aqueles cursos aos moldes de Roma, mas cursos voltados para a realidade mesma desse país, para o contexto socioeconômico, cultural desse país. Então, o corpo de professores, formado por homens e mulheres, leigos, padres, religiosos e religiosas. Então, passa a ser formado também por leigos, não só por padres. E os institutos centrais de estudo se dá em nível diocesano, religiosos e leigos de uma região. Então, nós temos aqui em Brasília, em nível diocesano, nós temos o seminário diocesano, seminário da Nossa Senhora de Fátima, da Arquidiocese de Brasília. Nós temos o Redemptoris Mater também, que é um seminário diocesano, porém, que está nas mãos do neocatecumenato, do qual eu fui professor de 5 a 6 anos, por 5 a 6 anos. Mas também nós temos os institutos de formação de ordens religiosas. Nós temos os Irmãos Maristas, por exemplo, aqui em Brasília. Teríamos a Universidade Católica, que é uma universidade que está na mão de várias ordens religiosas, porém que não tem um curso, nem sequer um curso de teologia hoje. Essa é a verdade. Ostenta o nome de Universidade Católica, mas não tem cursos de teologia. Nem a nível de graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado, não tem. Então, há uma separação entre o local de estudo e as casas de formação. Ou seja, hoje nós temos seminaristas lá do Seminário Nossa Senhora de Fátima estudando na FATEL. Então, o local de estudo é seminário e a casa de formação é a FATEL. Há um engajamento dos formandos em pequenas comunidades, próximo ao povo, nas periferias das cidades. Temos aqui na nossa comunidade 2 seminaristas que de vez em quando vêm para cá e tudo, geralmente vem fim de semana. Eu tenho visto um deles constantemente com o padre Carlos Alexandre aqui na nossa comunidade, acompanhando a comunidade, ou seja, aprendendo ali com o próprio sacerdote, como celebrar uma missa, aprendendo ali a dar formação. Eles são potenciais formadores, seja na catequese ou das pastorais, principalmente a questão da liturgia, e são muito importantes aqui na nossa comunidade, esses seminaristas. Então eles procuram se engajar nas pequenas comunidades. E também nós temos aí os institutos de teologia na estrutura universitária, e que podemos aqui citar esse instituto de teologia a nível de universidade. Nós temos na PUC de Goiás,
né? Temos os cursos de teologia, curso de ciências da religião e tudo, né? Temos a PUC do Paraná, onde eu estudei, né? Onde eu fiz estágio pós-doutoral de 2016 a 2018. Temos a PUC Rio, tem a PUC Minas Gerais, em Belo Horizonte. E esses são os institutos, os locais onde tem anexado a eles o Instituto de Teologia. Temos a PUC de Campinas, a PUC de São Paulo. São várias universidades aí que tem, né, seja Pontifícia Universidade Católica ou então Universidade Católica que tem os cursos de teologia. Aqui em Brasília não tem. Tentaram criar um curso de teologia há 2 anos atrás, o que eu acho assim que sepultaria de vez o curso de teologia da FATEL. Naquele período ali eu acreditei que pudesse acontecer isso. E no fim nem alunos teve para o curso de teologia da Universidade Católica. Porque eles querem tornar-se PUC, Pontifícia Universidade Católica. Para se tornar Pontifícia Universidade Católica tem que ter um curso de teologia. Se não tiver, não se torna Pontifícia Universidade. Então as mudanças a partir da década de 1980 em relação à formação sacerdotal. Roma vai apertar o cerco, né, com a formação adotada na igreja brasileira. Não agradava a Congregação para a Educação Católica, nem a um grupo de bispos do interior da própria CNBB. As consequências disso. A Santa Sé passa um pente fino com a ajuda dos bispos brasileiros em vários seminários e institutos de teologia. E o ápice da questão é o fechamento do Instituto Teológico do Recife, o ITER, e do Seminário Regional do Nordeste, Serene E2, também no Recife em agosto de 1989. A razão apresentada pela Congregação para a Educação Católica. Esses estabelecimentos não ofereciam condições adequadas para a formação sacerdotal. Houve esforços por parte de vários bispos do Nordeste para reverter a decisão, mas a Santa Sé não voltou atrás. A escolha e nomeação dos bispos aqui para o Brasil se deve a fatores que afetaram essa questão. O abandono do sacerdócio, né? Então essa crise entre a Igreja do Brasil e a Sé Romana evidenciou-se sobretudo na escolha e na nomeação dos bispos. Assunto esse que ficou cada vez mais espinhoso para a Igreja. Então se deve a esses fatores aí. O abandono do sacerdócio criou um enorme vácuo entre as gerações, ou seja, aqueles padres que na década de 1960 ali, que abandonaram o sacerdote seriam os bispos, né, de 10, 15, 20 anos depois. E como abandonaram os sacerdotes, aqueles sacerdotes ficaram muito idosos e aí não dava para nomear sacerdotes muito idosos para bispos. E os jovens eram muito poucos sacerdotes. Então não havia uma fase intermediária para recrutar os bispos, assim como se dá hoje, como nós vimos, né, não tão recentemente assim, mas não tão distante também, a nomeação de Dom Marconi para bispo auxiliar de Brasília. Então a mudança de estratégia de política a partir de 1980, né, com a mudança de estratégia e de política, Roma também muda de estratégia e enquadra a nomeação de bispos em um determinado perfil. Vai descartar candidato de linha progressista, claro, evidente, ali nas mãos de Dom João Paulo e do Papa João Paulo II, em um determinado perfil. Vai descartar candidatos de linha progressista, próprios ali da Igreja Popular, preferindo perfis conservadores, ou seja, mais teólogos, exegetas, biblistas ali, que não têm esse perfil da Igreja Popular. E transferências também internas, ou seja, as divisões de arquidioceses e dioceses, né, vai provocar a transferência de um bispo para outros lugares e nomeação de bispos auxiliares no lugar. Então Roma acabou nomeando figuras de proa do episcopado para dioceses pequenas ou insignificantes, ou seja, aqueles nomes que eram muito importantes na ala progressista, o Papa pegava eles e jogava lá para uma diocesezinha bem diminuta, insignificante no interior do país, colocando à frente das dioceses, ou arquidioceses mais importantes, né, das arquidioceses, pessoas da sua extrema confiança. Então mostra claramente
essa filtragem aí, né, na escolha dos bispos. E que à medida que uma arquidiocese, uma diocese se dividia, criava uma nova diocese, se criava ali, nomeava um bispo auxiliar para aquela diocese e pegava a nata mesmo, considerada pelo Vaticano, né, que estava ali alinhado ao Papa, para um lugar maior, de maior expressão. O que temos observado é que estava em curso um processo de centralização, de retorno da disciplina e do controle da Igreja. João Batista Libani, ao fazer um balanço da Igreja Católica na década de 1980, escrevia: depois de viver o espírito primaveril do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica mergulhou nos anos 80 num rigoroso inverno que reforçou a disciplina interna e a centralização. Então, infelizmente, ao querer salvaguardar a Igreja da contaminação dos vários movimentos que surgiam, né, nesse período aí, principalmente as comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação, Roma acabou também por obstruir a vitalidade da Igreja. E não é à toa que movimentos que não têm tanto compromisso em relação à transformação social se infiltram no seio da Igreja, né? se infiltram na Igreja, como a renovação carismática católica, que tem seu valor, reconhecido até, mas que não promove um envolvimento com as questões sociais. Então, finalizando, né, nós vamos ter um pouco aí da questão dos religiosos na Igreja no Brasil. Nós não podemos esquecer da presença desses religiosos e religiosas, né, nos movimentos populares, né, de todos os tipos, né, seja no sindicato, nas lutas pela terra. Nós temos aí na luta pela terra o caso da irmã Dorothy Steng, né, que perdeu a vida, né, que deu a sua vida em prol da luta a favor daquelas pessoas ali que estavam tendo as suas terras invadidas, né, principalmente os indígenas. Então, no mundo do trabalho e também nos submundos das grandes cidades estão esses religiosos, exercendo uma pastoral que leva em conta também a dimensão política e cidadã das pessoas. Então, nós temos aí na atuação da década de 1960, né, o trabalho na igreja desses religiosos em geral limitava-se basicamente a 3 campos: ao campo social, ao campo caritativo e educacional. E o ritmo de abertura do Concílio Vaticano II vai redimensionar seu carisma e serviço dentro da igreja. Então, a realidade pós-conciliar: a grande maioria dos religiosos, animada pela Congregação dos Religiosos Brasileiros, né, pela Conferência dos Religiosos Brasileiros, sobretudo a feminina, abraçou o projeto de a Igreja Popular, partindo de uma pastoral de engajamento nas periferias da cidade, ou seja, junto às comunidades eclesiais de base, e regiões interioranas, distantes e mais carentes. Redimensionaram o seu trabalho nos campos social, caritativo e educacional, e vão dar um sabor mais pastoral à sua atuação. E a presença dessas ordens religiosas nas comunidades eclesiais de base, desde seu nascedouro, né, ao lado dos leigos, como animadores e articuladores de sua pastoral popular, encarnada na realidade do povo. Ou seja, desde esse momento é encarnada na realidade do povo. Então, as ordens religiosas aqui no Brasil vão estar profundamente alinhadas ao trabalho pastoral e teológico, na reflexão teológica da teologia da libertação, que tem sua força de expressão maior nas comunidades eclesiais de base. E a opção preferencial pelos pobres. São centenas de religiosos e religiosas que têm gerado uma fileira de profetas e mártires para a igreja, que denunciam as injustiças praticadas contra os mais fracos. Dão testemunho de que a igreja não pode se esquecer de sua dimensão profética, do anúncio e da denúncia.